Olá, vamos continuar nessa série o André Luiz, o cientista espiritual. Hoje na lição 234, que está o termo obsessão de efeito físico, Poltergeist. Esse assunto é muito interessante. Esse termo é um termo já consagrado, ele já é aceito pelo meio dos estudiosos de parapsicologia, então aceito. Embora tenha alguns parapsicólogos materialistas que não acreditam no espírito, ele não gosta de usar esse termo. Ele não gosta, mas é um termo que já é consagrado pela parapsicologia, porque na realidade esse termo é de origem alemã, mas significa espírito batedores, que faz batedores é o termo. E eles não gostam porque eles são materialistas e não trabalham com a ideia do espírito, acha que o fenômeno não tem. Mas um dos maiores estudiosos dessa lição, sem sombra de dúvida, foi o professor Hernani Guimarães. Ele deixou muitos trabalhos. E ele tem muitos casos que ele ia pesquisar pessoalmente lá, e às vezes ele ficava impressionado que era na casa que estava toda desarrumada, às vezes lençol queimado, jogava coisas, objetos, e isso impressionava. Às vezes chamava a polícia, mas ninguém via nada, e os objetos caindo, caía areia, caía pedra, caía sabugo, dependendo de onde se vá. E ele vai estudando, e o André também confirma isto, que normalmente tem um jovem, geralmente tinha jovem por trás, médios jovens, que tinha essa capacidade, que os parapsicólogos chamavam isso de epicentro. O epicentro era um jovem que estava fazendo isto, que causava esse impacto. E o André, ele vai falando, você vai ver o André falando desse assunto, de ver como é que o André vai falar. Primeiro ele chama a atenção da palavra Poltergeist, o André que chama a atenção, que essa palavra é de origem alemã, composta de dois vocábulos, Polstern, fazer barulho, e geste, espírito. Como ele disse que é barulho feito pelo espírito. E a explicação de André Luiz, olha como é que o André Luiz vai explicar esse fenômeno. O André Luiz vai explicar, deixa eu ver o nome, no livro Mecanismo da Mediunidade, na página 112, ele vai falar isso, Mecanismo da Mediunidade, na página 112, ele vai tratar do assunto. E o André diz assim, se a personalidade encarnada acusa a possibilidade de largas desarticulações das próprias forças anímicas, encontramos aí a mediunidade de efeito físico suscetível de exteriorizar-se em graus diversos. Eis porque comumente somos afrontados na Terra por jovens mal saídos da primeira infância, geralmente são adolescentes, servindo de medianeiros a desencarnados menos esclarecidos que eles e se afinam na produção de fenômeno físico de espécie inferior, como seja batida, deslocamento, voz e feição espetacular. Ele está chamando a atenção, o André vai chamar a atenção, o Hernani também chamava muita atenção, que a maioria, às vezes, do espírito não era nem vingador, às vezes era espírito brincalhão, que se divertia vendo as pessoas com medo, porque cai um objeto, você imagina, puxa o lençol, arranca e começa a dar problema.
joga a roupa dele no lixo. Você imagina o susto que toma. Joga terra num prato de comida, ele cria transtorno. Às vezes era para se divertir, às vezes eles falam. Mas o André está chamando a atenção, é essa parte que ele vai chamar a atenção de outras obras dele, e algumas nós já falamos, e outras ainda vamos falar. Eis de novo o que é que o André diz, olha essa frase. Se a personalidade encarnada, ou seja, o espírito encarnado, acusa a possibilidade de larga desarticulação das próprias forças anímicas, encontramos aí a mediunidade de efeito físico. O espírito está ligado, está lá o corpo etérico, o perispírito, o corpo mental e o psiquismo com a sua inconsciente atual, passado e arcaico, e o inconsciente puro, está tudo ali junto. O espírito ligado com esse perispírito, que é o corpo mental, o perispírito e o corpo etérico, ligado com o corpo. Se tem pessoas que durante o sono, nós fazemos isso, durante o sono, nosso corpo fica normalmente junto com o corpo etérico e se afasta um pouco, o perispírito pode se afastar. Aí, geralmente esse duplo etérico, o corpo etérico, não se afasta mais do que 10 metros do corpo, geralmente não afasta. Mas existe o sujeito aqui em vigília que se afasta um pouquinho, é um pouco esse afastamento. Esse pouco que afasta faz com que ele não está dormindo, está em vigília, mas ele tem capacidade de produzir efeitos físicos, porque ele vai fabricar matéria que é parte desse corpo etérico e parte da fisiologia dele, ele vai formar, ou às vezes, o que chama de ectoplasma. Esses ectoplasma é material próprio para ajudar nos efeitos físicos. Então, normalmente alguém que tem capacidade, como ele disse, uma desarticulação anímica. Ele não tem nem espírito, ele faz isso fácil, essa desarticulação anímica que é própria dos médios de efeito físico. Então, nesse momento, essas adolescentes é muito comum, nesse que a parapsicologia chama de epicentro, ter adolescentes. Então, por isso, quando tem um lugar que está tendo muito efeito físico numa casa, às vezes a gente já fica atenta se tem algum adolescente ali na casa, que talvez seja ela o que os parapsicólogos chamam de epicentro. Eu lembro uma vez o Hernani contando um caso, ele conta de um sujeito que era inglês e tinha um amigo escocês, e esse amigo foi para a guerra. E ele morava no sítio, esse outro amigo morava no sítio, e ele, num dado momento, ele viu o cachorro dele latindo, e ele vê o amigo vindo. O amigo vem na direção dele, o cachorro latindo, vendo ele latindo, ele cumprimenta o amigo e depois desaparece. E aí ele ficou impressionado, disse, puxa, será que aconteceu alguma coisa? Ele está na guerra, será que ele veio e foi se despedir de mim? E anotou o dia e o horário para ele depois ir na unidade do exército lá, para saber notícia desse amigo. E ele vai e sabe notícia que o amigo desencarnou naquela hora, estava na guerra, foi no dia da guerra que ele desencarna e vai visitar o amigo. Então ele disse, uma coisa espiritualmente é muito, muito simples, o espírito desencarnou e veio visitar. Ele viu, ele cumprimentou o sujeito e também, porque ele se materializou e o cachorro viu que late daquele jeito para ele. Aí o parapsicólogo materialista disse, não é isso, é o epicentro, que ele é o epicentro, que ele teve a distância, a ideia desse amigo, que ele pensou no amigo e o amigo aparece diante dele porque ele é o epicentro, ele cria essa imagem, mas é uma imagem só dele. O cara disse, mas o cachorro viu.
e coincidiu lá que ele desencarnou no mesmo horário, mas os caras ficam com a história do epicentro, quando era muito mais fácil dizer, olha, é o espírito que apareceu. Eu lembro do Hernani contando esse caso. E o Hernani foi, sem sombra de dúvida, um dos maiores estudiosos dessa esfera. Ele deixou bastante trabalho sobre isso, sobre Postergate. E, olha, o, até o próximo encontro nosso nessa linha de pensamento do André Luiz, o cientista espiritual.